Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Júnior Sinati, sou cirurgião dentista e professor aqui na Escola Técnica Monte Sião. Devido à crise que a gente está vivendo aí no Brasil e no mundo, por causa da pandemia do Covid-19, nós aderimos um método de aula online para poder não deixar vocês prejudicados e dar consequência ao nosso trabalho. Bom, é a primeira matéria que eu estou começando com vocês, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas teremos oportunidades ainda mais para frente. Creio que, se Deus quiser, rapidão isso tudo vai passar e a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana, um trabalho legal assim, pessoalmente, nas outras disciplinas também, tá? Eu vou estar falando com vocês na disciplina de biossegurança, tá bom? Uma dica para vocês, a gente enviei as aulas. Peguem as aulas, peguem o caderno, a folha, a caneta, anotem o que vocês acham importante. Eu vou seguir direcionado à aula que está no portal de vocês mesmo, então não é nada fora disso. Eu vou falar com vocês a aula e explicar o que tem que, para vocês entenderem, o que precisa ser entendido, e qualquer dúvida vocês podem anotar e depois eu vejo uma forma de pegar o telefone do líder da sala ou passar o meu número para o líder da sala, recolher as perguntas de vocês para vocês me enviarem, caso tiverem alguma dúvida, e eu responder as dúvidas de vocês, tá bom? Prestem bastante atenção, que vai ter uma atividade para vocês responderem, atividade avaliativa no final das aulas, no final da última aula, tá? Então vai ser uma perguntinha de 5 questões referente a tudo aquilo que a gente estudou, tá bom? No decorrer dessas aulas. Então vamos lá. Nós vamos falar de biossegurança. O que é biossegurança? Então vamos destrinchar a palavra biossegurança. A palavra biossegurança, a gente divide ela em bio e segurança. É uma palavra de origem grega, que bio significa vida, né? E segurança refere à qualidade de ser ou estar seguro, protegido, livre de riscos ou de perigo. Portanto, biossegurança refere-se à vida protegida, preservada, livre de danos, perigo ou risco. Portanto, nada mais é do que segurança de vida para a vida. Então, se a gente pega a palavra biossegurança e divide ela para poder descobrir o seu significado, nós vamos ter lá bio, do grego, refere à vida, e segurança de vida, proteger a vida, cuidar da vida. Então, na biossegurança nada mais é do que segurança de vida e para a vida, tá? Então, anotem aí, gravem, marquem nas aulas que vocês têm aí, imprimam as aulas e gravam aí. Uma forma sucinta e fácil de entender biossegurança, que é biossegurança é segurança de vida para a vida, tá? Aplicação de práticas e procedimentos combinados em laboratório, utilizando equipamentos de segurança quando se trabalha ou manipula micro-organismos potencialmente patogênicos. Então, nós temos aqui uma outra definição de biossegurança que também se enquadra, mas é mais voltada para profissionais que trabalham em determinados laboratórios, que aqui fala utilização de equipamentos de segurança para poder manipular micro-organismos. Também é a mesma coisa da definição de biossegurança, tá? Só que para outro patamar, para outro grupo de pessoas, mas nada mais é do que também você usar instrumentos ou equipamentos, roupas de segurança para você proteger a sua própria segurança, tá bom? Uma outra definição que nós temos também é uma nova ciência multidisciplinar. Então, o que é isso? Uma nova ciência multidisciplinar? Multidisciplinar que vem de várias áreas, de várias disciplinas, tá? Que se dá ênfase às ações de prevenção, diminuição ou eliminação dos riscos próprios a várias atividades, tá bom? Então, nós temos aí essas 3 definições de biossegurança, mas podem se atentar apenas àquela definição mais curta, que resume tudo que a gente precisa saber do que é biossegurança, que nada mais é do que segurança de vida para a vida, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos ter essa biossegurança? Como que nós vamos proteger as vidas? Essas vidas que eu estou falando aqui para vocês que nós protegemos são as nossas vidas de profissional, tanto cirurgião dentista como os técnicos de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, quanto a vida do nosso próprio paciente, aquele que está na nossa cadeira para ser atendido, tá? Então a biossegurança vai ser voltada para o profissional e para o paciente, então para toda a equipe odontológica e para o próprio paciente.
tá? Vamos falar um pouquinho então do histórico da biossegurança. Como que surgiu? Em 1974 foi criada a classificação de riscos de agentes etiológicos. O que é isso? Nós temos vários agentes etiológicos que causam mal para a nossa saúde, tanto o profissional quanto da equipe. Em 1974, esse grupo foi classificado, tá? Em 1980, precauções universais para manipulação de fluidos corpóreos HIV foi criado. Então, surgiu aquela epidemia do HIV, né? Então, inventaram aí diversas precauções. Essas precauções são universais, que quer dizer, não vale a pena somente aqui em Cuiabá, ou somente no Mato Grosso, ou somente no Brasil. Ela é universal, ela serve para todo mundo, tá? Então, essas precauções servem para todo mundo. Por exemplo, qual que é o melhor meio de evitar a contaminação por HIV? O uso de preservativo. Então, esse negócio de uso de preservativo não é apenas no nosso estado, nossa cidade, do nosso país. A melhor forma de evitar a contaminação por HIV é através do uso de preservativo, que vale para o mundo inteiro, tá bom? Por isso que fala precauções universais. Então, como que surgiu a biossegurança no Brasil? Ela foi criada em 1995, daí criou-se então a Lei Brasileira de Biossegurança, que é a Lei número 8.974/95. Então, uma dica. Nós temos o número da lei e temos uma barra e uma data. Tudo que vem depois da barra, essa data que tem depois da barra, por exemplo aqui, Lei 8.974/95. Essa barra 95, tudo que vem depois da barra refere-se ao ano em que a lei foi criada, tá? Então, o número da lei é 8.974 e o ano de criação da lei 95, por exemplo. Gente, eu estou me adaptando aqui a esse novo método de aula online, então vocês vão desculpando aí essas questões de celular mexe, celular cai, que tá aqui apoiado no computador. Então, voltamos aqui, a gente estava falando. Eu já vi questões de concurso que fala a lei tal, barra tal, foi criada em que ano? É uma questão super fácil para a gente acertar. Por quê? Essa data que tem depois da barra refere-se ao ano. Então, você não precisa decorar a lei, você não precisa saber de lei, nada disso. Só tem que saber essas coisas simples, essas coisas básicas. Então, se perguntar para vocês qual ano foi criada a lei que rege a biossegurança no Brasil, qual ano foi criado? Então, vai estar lá as opções. A lei 8.974/95. Então, vocês vão ver que aquele número depois da barra refere-se ao ano de criação da lei, tá? Então, 95. Então, essa lei estabelece regras para o trabalho com DNA recombinante no Brasil, incluindo pesquisas, produção e comercialização de OGMs, de modo a proteger a saúde do homem, animais e meio ambiente. Então, em 1995, criou-se aí então o decreto 1752, que formaliza a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, e define suas competências no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, vamos lá. Em 1995, foi criada a Lei Brasileira de Biossegurança e foi criado aí um decreto nesse mesmo ano que criou-se aí a comissão técnica que vai determinar a competência e definir tudo em questão de biossegurança no nosso país, tá? Que é a CTN-Bio. Então, gravem, em 1995 foi criada a Lei Brasileira, né, do surgimento da biossegurança no Brasil, e também em 95 foi criado o decreto que formalizou a comissão técnica, a CTN-Bio, tá bom? Então, como que é feito esse regulamento da biossegurança no Brasil? O Ministério da Saúde no Brasil, em 2000, determinou um conjunto de medidas para o controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS, as quais devem obedecer a 4 princípios básicos. Então, nós temos o Ministério da Saúde no Brasil, que é um ministério criado pelo governo federal. Ele determina um ministro da Saúde e vai determinar tudo em relação à saúde, em todas as áreas da saúde no nosso país, tá? Então, em 2000, foi regulamentada essa biossegurança no Brasil pelo Ministério da Saúde. Então, como que foi regulamentada? Ele criou 4 princípios básicos para poder regulamentar essa biossegurança. Vamos aprender, então, quais são esses 4. Primeiro, os profissionais devem tomar medidas para proteger a sua saúde e da sua equipe, com imunização, que foi, então, através de vacinas, tá? Por exemplo, a vacina da hepatite B.
lavagem e desinfecção das mãos com digluconato de clorexidina 2% ou 4%, e solução com polivinilpirolidona, o iodo, tá? Solução alcoólica de iodo a 1%, que é o álcool iodado, e álcool isopropílico a 70%. São indicados para antisepsia das mãos e área operatória e evitar acidentes não reencapando agulhas e materiais pérfuro-cortantes, e as brocas usadas durante devem ser removidas imediatamente após o seu uso. Então, primeiro princípio básico que o Ministério criou. Criou então a adoção de vacinas para imunização da equipe odontológica, ou melhor, da equipe da saúde, toda a equipe da saúde. Então, criação de vacinas, por exemplo, a vacina da hepatite B, que nós temos que tomar, tá? Para poder exercer a nossa atividade odontológica. Criou também alguns meios para poder realizar a antisepsia das mãos, por exemplo, que é a lavagem das mãos. Uma coisa que é bem e está sendo bastante frisada pelos nossos meios de comunicação para evitar a propagação ou a contaminação do Covid-19. Né, que é lavar as mãos com água e sabão e fazer o uso de álcool 70. Então, tudo isso aí que a gente está vivenciando agora está relacionado à nossa matéria de biossegurança. Tudo isso está dentro do primeiro princípio, tá, criado pelo Ministério da Saúde, da regulamentação da biossegurança. E temos também, dentro desse primeiro princípio, aí a parte que fala dos materiais pérfuros cortantes. O que são materiais pérfuro cortantes? São aqueles materiais que nós usamos na nossa rotina de atendimento odontológico, que pode cortar ou perfurar ou furar, tá bom? Então, por exemplo, agulha para fazer anestesia, lâmina de bisturi para cortar, agulha de fio de sutura. Então, tudo que a gente vai cortar ou ultrapassar a barreira epitelial do nosso paciente são caracterizados como material pérfuro cortante, tá? Então, eles e as brocas que são usadas para corte devem ser removidas, terminou o uso, tem que ser removida e descartada em local próprio para eles. Por exemplo, o material pérfuro cortante, vocês vão aprender mais para frente, mas só para adiantar, tem que ser descartado no descarpaque, tá? Que é uma caixinha amarela que vai ter pendurada ali nos ambientes de trabalho odontológico. E as brocas, terminou o uso, descarta ela no local correto para poder ser feita a lavagem e esterilização, tá bom? Então esse é o nosso primeiro princípio básico. Segundo, os profissionais devem evitar o contato direto com matéria orgânica, com uso de barreiras de proteção obrigatórias durante o atendimento, que são os nossos EPIs. O que é isso? Nós não podemos atender o nosso paciente sem estar provido de EPIs. Tá bom? O que são EPIs? São equipamentos de proteção individual. São aquilo que nós vamos usar para a nossa proteção. Ele é proteção individual. Então, eu preciso ter o meu EPI, a minha técnica ou a minha auxiliar precisa ter o EPI dela e o meu paciente também precisa ter o EPI dele. Tá bom? Então, o que vai entrar nos nossos EPIs? Luva, máscara, óculos, gorro e jaleco. Tá bom? Então, segundo o princípio básico, temos que estar providos e vestidos de EPIs, equipamentos de proteção individual, tá? Não podemos ter contato com o paciente sem estar vestidos com nossos EPIs corretamente, ok? Terceiro, os profissionais devem evitar a propagação de micro-organismos com a preparação do ambiente, onde o que não pode ser descontaminado deve ser encapado. Por exemplo, o nosso ambiente odontológico, né? Não tem como a gente esterilizar. Sabemos que o melhor meio de matar todas as bactérias é fazendo a esterilização. Como que a gente faz a esterilização? Pegando o material e colocando dentro da autoclave. O que o terceiro princípio básico nos ensina? Que nós não temos como atender sem preparar o nosso ambiente de trabalho. Qual que é o nosso ambiente de trabalho? Nossa cadeira odontológica, nossa sala, tá bom? Não temos como pegar nossa cadeira, colocar dentro da autoclave para esterilizar e matar as bactérias, né? O que nós fazemos? Nós temos que encapar tudo aquilo que pode ser encapado, que é só que dá para descontaminar e encapar. Como que é feito isso? Como que a gente encapa? Através do Rolopac, aquele filme transparente que a gente compra no mercado para tampar vasilha com comida, por exemplo, que lá é o nosso Rolopac. A gente vai encapar a cadeira nos lugares em que os pacientes vão ter contato, tá bom? Para poder daí depois passar álcool 70 e desinfecta para poder conseguirmos ir atendendo cada paciente, tá bom? Quarto, os profissionais devem estar seguros o uso de artigos, peças anatômicas e superfícies,
não desinfetando o que pode ser esterilizado. Testar a eficiência da esterilização com testes físicos, químicos e biológicos semanalmente. Vamos lá então. Quarto princípio básico aí para o nosso atendimento. A gente tem que tornar seguro o uso de artigos. Quando eu falo artigos, eu estou me referindo a instrumentais que a gente vai usar na boca do nosso paciente, tá? Então a gente tem que estar seguro que esses instrumentais estão estéreis, tá bom? Porque não tem como a gente pegar, colocar um instrumental na boca de um paciente e atender o próximo paciente com o mesmo instrumental sem estar esterilizado, tá? Então a gente também fala, não podemos desinfetar aquilo que deve ser esterilizado. Lógico que tem materiais que não dá para esterilizar, não tem como colocar na autoclave. Então nós temos que desinfectar esses materiais. Como que a gente desinfecta? Com álcool 70. Por exemplo, a caneta de alta rotação, que é aquele motorzinho lá que a gente usa, que faz o barulhinho que o paciente muitas vezes não gosta ou tem medo. Não tem como a gente ter uma caneta para cada paciente, que seria o correto, porque ela é muito cara, né? E não tem como a gente ficar esterilizando essa caneta a cada troca de paciente. Primeiro, nós não temos uma caneta para cada paciente, né? E vai estragar o rolamento da nossa caneta. Então, o que a gente faz? Terminou o uso, a auxiliar, o que vai fazer? Passa álcool 70 na caneta, desinfecta a caneta com álcool 70 e coloca o saquinho de refresco, de sacolé, de sei lá como que chama, cada um, tá? Então, aquilo que não pode ser esterilizado, a gente desinfecta, tá? E nunca desinfectar aquilo que pode ser esterilizado, que deve ser esterilizado. Por exemplo, usei um espelho clínico para poder fazer a avaliação clínica do meu paciente. Peguei o espelho, coloquei dentro da boca do meu paciente e avaliei tudo que precisa ser feito no meu paciente. Eu não posso pegar esse espelho, apenas passar álcool 70 nele, desinfectar ele e usar no próximo paciente, tá? Ah, não, professor, você só fez a avaliação, você só olhou. Não tem problema, gente. A boca do paciente está o tempo todo contaminada com saliva. Nossa boca é parte do nosso corpo que tem mais bactérias, tem mais de trilhões de bactérias na boca de cada pessoa, tá bom? Então, o espelho, usei em um paciente, eu preciso esterilizar para depois usar no outro paciente, ok? Então, esses são nossos 4 princípios básicos de atendimento. Nós temos umas simbologias, né, que estão relacionadas à nossa biossegurança e que nós encontramos no nosso consultório odontológico também. Nem todos estão no nosso consultório, mas alguns desses estão no nosso consultório, tá? Nós temos aí, vocês podem olhar na aula de vocês. Tá na sequência certinho, tá? 3 em cima, 3 na segunda fileira, 3 na terceira fileira e o embaixo. Tá na ordem certinho. Então, primeiro, segundo, terceiro de cima vai seguindo a ordem, tá? O primeiro símbolo que nós temos ali é o risco biológico, depois o material radioativo, tá? Onde nós encontramos risco biológico? Por exemplo, no saco de lixo e no cesto de lixo para material biológico, tá ok? Nós temos esse símbolo de risco biológico. Símbolo de material radioativo, onde nós encontramos na porta da sala onde vai tirar o raio-x, tá? Material nocivo, irritante, material tóxico, que é o símbolo da caveira. Nós temos outro símbolo de risco biológico, mas também é a mesma coisa, tá? Se você olhar o símbolo ali no meio é a mesma coisa, mas os dois referem à mesma coisa de risco biológico. Então eu trouxe os dois para vocês saberem que tem os dois. Proibido fumar, que isso é comum, tem vários locais, não só em parte de área da saúde, mas restaurante, bar, enfim, vários lugares. Inflamável, que é o foguinho ali, tá? Que é aquele local pode pegar fogo. Extintor, que é o símbolo do extintor, no consultório, todo consultório tem que ter o extintor, e nele vai ter o símbolo ali do extintor. O próximo, material corrosivo, tá? E o próximo, material explosivo. Então, fizemos uma breve introdução da biossegurança, agora vamos focar a biossegurança na odontologia, tá? Vocês já aprenderam o que é a biossegurança, definição e que ano ela surgiu, tá bom? Então, biossegurança na odontologia. A odontologia atualmente está passando por algumas transformações no que diz respeito à biossegurança contra as doenças infecto-contagiosas. Então, cada dia, cada ano surge uma coisa a mais, uma doença a mais referente aquilo que pode infectar tanto a equipe odontológica quanto o paciente. O exemplo é o Covid-19. Na prática odontológica, várias são as fontes de transmissão de micro-organismos. Ou seja, na nossa atividade odontológica, a gente está propício e muito fácil de pegar vários tipos de doenças, né? Vários tipos de contaminações.
Por quê? Nós temos contato direto com o sangue, nós temos contato direto com secreções, nós temos contato direto com pus, nós temos contato direto com fluidos orgânicos e aerosóis, são aqueles que saem da caneta de alta rotação, da seringa tríplice, que é o ar que a gente joga, a água. Então, tudo isso são gerado pela seringa tríplice pela caneta de alta rotação. Nós somos linha de frente do Covid-19. Tá? Nós somos os profissionais mais fáceis de sermos contaminados com o coronavírus. Tá bom? Por quê? Nós temos contato direto com saliva do paciente, tá ok? Então, quando a gente joga o ar da seringa tríplice, esse ar pode ir até 2,5 metros de distância. Então, tá tudo cheio de... Nossa sala é toda cheia de respingos de bactérias, tá? Então, a gente está muito propício a pegar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de infecção, hepatite, por exemplo, tá bom? Então, por isso é excepcionalmente obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. Não podemos atender o nosso paciente sem jaleco, sem máscara, sem óculos, sem gorro, tá? Aí tem mais coisas no slide, vocês podem estar dando a lida, que é só falando assim a parte importante para vocês. Então, não basta para obtermos o controle de infecção dos consultórios e laboratórios somente utilizar material esterilizado. É necessário conscientização dos profissionais e uso de técnicas assépticas e estabelecimento de algumas normas de conduta e procedimento que garantam ao profissional e ao paciente um tratamento sem risco de contaminação. Então, o fato de usarmos material esterilizado nos pacientes não determina que o nosso atendimento está 100% seguro e livre de infecção ou de contaminação para o nosso paciente, tá? Temos que estar consciente de medidas que não podemos quebrar para poder atender o nosso paciente, tá? Não adianta termos a melhor esterilização da nossa cidade, sermos o consultório de melhor esterilização, se não tomamos algumas medidas que são óbvias. Por exemplo, ficar com a máscara pendurada no pescoço. Máscara não é segura-queixo para ficar pendurada no pescoço. Muitas pessoas chegam no consultório, auxiliar, dentista, coloca a máscara, fica a máscara pendurada aqui o dia inteiro. Vai comer, vai almoçar com a máscara pendurada no pescoço. Vai almoçar, não tira jaleco. Come no ambiente de trabalho, ou seja, no consultório. Não pode comer no consultório. Tem que comer na cozinha da clínica ou do consultório. Tá? Nunca comer ao lado da cadeira onde o paciente senta. Esse meio está contaminado, está pegando contaminação do ar, a gente entendeu o nosso paciente, a bactéria está no ar, está vindo na sua comida, você está comendo e levando direto para o seu sistema digestivo, entendeu? Então, além de passar a bactéria também pro paciente, pro próximo paciente vai ser atendido. Atender sem óculos. Eu uso óculos de grau, então não preciso usar óculos de proteção? Não, preciso. Óculos de grau para quê? Para a gente conseguir enxergar de maneira correta, de maneira certa. Mas temos que estar com o nosso óculos de proteção por cima do nosso óculos de grau, tá? Atender sem gorro, não pode. Tem que ter gorro para atender o paciente, tá? Principalmente mulheres que têm cabelo grande. Aí tá, hoje em dia tá modinha de ter aquele negócio que só tampa assim, ó. Eu não sei o nome daquele turbante. Não sei como é que chama, tiara, não sei. Mas só tampa aqui. Aí o rabão de cavalo fica solto aqui. O que isso segura? Nada. O cabelo tá caindo. Entendeu? E além do mais, você tá lavando a boca do paciente com água assim da tríplice, aquela água tá voando, tá indo tudo pro seu cabelo. Entendeu? Aí você vai embora pra sua casa, levando bactéria do seu consultório pra sua casa. Tá? Então, já vivenciei isso de profissionais, já vi várias auxiliares indo pro banheiro de jaleco. Já trabalhei numa clínica grande em que tinha vários auxiliares, vários dentistas, e já vi dentistas almoçando de jaleco. Já vi dentistas com máscara pendurada, segurando o queixo. Gente, toda aula de biossegurança eu falo para os meus alunos, máscara não é segura-queixo. Aí eles vão tirar foto para postar no Instagram, tira a foto com a máscara pendurada aqui. Que biossegurança? Isso não, ou seja, pode usar o melhor método de esterilização, mas a biossegurança está zero, porque não segue formas simples e fáceis de seguir. A máscara é para ser colocada no rosto quando estiver atendendo o paciente. Terminou de atender o paciente, tira a máscara, não fica pendurada, tá bom? No banheiro, nunca vá ao banheiro de jaleco, tá? Vamos aprender mais pra frente o que a gente acontece quando vai no banheiro, qual é o tipo de bactéria que tem lá. Então, gente, uma dica, não vá ao banheiro de jaleco, tá? E máscara não é segura-queixo. Objetivo do uso de biossegurança na odontologia. Então, qual que é o objetivo?
estabelecer diretrizes ao pessoal envolvido nas atividades relacionadas aos procedimentos de esterilização e desinfecção dos consultórios odontológicos e laboratórios protéticos, realizarem um trabalho dentro dos padrões técnicos que resultem em oferecer aos profissionais, auxiliares e pacientes melhores condições de trabalho e controle de infecção. Então, por quê? Qual que é o objetivo de nós termos uma biossegurança para poder atender alguém da nossa área odontológica? Então, a gente vai segurar a nossa segurança como profissional, a segurança do nosso paciente e evitar a contaminação cruzada, que é pegar vírus de um paciente e para poder passar para outro paciente. Como? Esterilizando o material, fazendo desinfecção da cadeira, do refletor, enfim, de todo o consultório, tá? Tem clínicas grandes que tem uma pessoa que fica apenas na esterilização para lavar material, empacotar, esterilizar o material, e tem as auxiliares que ficam no consultório auxiliando os dentistas, tá? Mas aquela auxiliar que está lá somente lavando e esterilizando o material, precisa estar de EPI? Ela não está tendo contato com o paciente. Precisa, deve estar de EPI, porque ela está em contato com tudo aquela sujeira que a gente removeu do paciente, fez uma cirurgia, uma extração. O sangue está no instrumental, a gente está levando para ela, então ela tem que estar de luva para poder lavar o material. A gente vai ver qual que é essa luva mais para frente, tá? Então, precisa, deve. Então, dentista, auxiliares de consultório, auxiliar que está lá lavando e esterilizando o material, protético que está no laboratório, tá? Protético não tem contato com o paciente, protético não pode ter contato com o paciente, mas precisa estar de EPI para fazer a prótese? Precisa. Por quê? Muitas vezes o dentista molda o paciente e manda o molde para o protético vazar o gesso, em vez de vazar no consultório, também tem a opção de mandar o protético vazar o gesso, e não lava, porque não dá tempo de você lavar. Você só faz, molda e já manda para o protético para não perder o tempo de presa. Então, tá com saliva ali. Então, se o protético pegar com a mão sem luva, ele está tendo contato direto com a saliva do paciente, por mais que ele não esteja em contato com o paciente, tá? Então, o protético também precisa usar EPI no seu laboratório. O pessoal da limpeza, serviços gerais de consultório, também precisa estar de EPI, tá bom? Então, todo mundo de consultório precisa estar de EPI. Então, o que é biossegurança? Outra definição. É o conjunto de condutas diretas ou indiretas que devemos tomar, para uma prática profissional segura, tá bom? Então, nós devemos tomar medidas para poder estarmos seguros, para poder atender o nosso paciente. A nossa segurança como profissional, para evitar a contaminação e segurança do nosso paciente, ok? Então, na odontologia, nós temos algum controle de risco, vamos falar deles rapidão, e depois na próxima aula a gente aprofunda. Então, nós temos alguns grupos que temos que tomar medidas. Temos o controle de riscos físicos, químicos e biológicos, controle de riscos ergonômicos e acidentais, tá? Então, esses aí, nós vamos aprender na próxima aula o que são cada tipo desses riscos, tá? Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é a biossegurança, como devemos ter essa biossegurança na nossa área odontológica, tá bom? Então, nós vimos aqui a definição, o que é a palavra biossegurança, como ela surgiu no Brasil, quando ela surgiu, que ano. Aprendemos também sobre uso de EPIs, quais são os EPIs, tá bom? Então, não se esqueçam, quais são os EPIs? Jaleco, óculos, gorro, máscara, luva, tá? Então, esses 5 são os principais equipamentos de proteção individual que devemos ter e estar usando para poder atender o nosso paciente. Beleza, pessoal? Então, por hoje, primeira aula, nós ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima. Tchau, tchau.